a nós mergulharmos naquilo que dá qualidade à nossa vida, a mergulharmos naquilo que dá sentido à nossa vida, a mergulharmos naquilo que nós queremos quando dizemos que queremos segurança, paz, felicidade, porque para nós segurança, paz, felicidade não são somente um espírito positivo, como muitas vezes nos falam hoje estes caminhos que sugerem autoajuda. Não. O conteúdo da liturgia de hoje, ele está centrado no desafio de entender o amor como o pleno cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei plenamente. Amar é viver a lei a fundo. E é importante entender por quê. Porque o amor é o conteúdo da lei. O amor é o conteúdo da felicidade. O amor é o conteúdo da fé. O amor é o conteúdo da esperança. O amor é o conteúdo do dia a dia de alguém que chama Deus de amor. O amor é o conteúdo. Entender que o amor é a plenitude da lei é entender que eu posso fazer quaisquer coisas no mundo, se eu não amar, não serei nada, será vazio. Eu posso cantar um canto belo, eu posso fazer uma bela monografia, eu posso fazer uma grande obra, se o amor não for o conteúdo daquilo, ela vai ser filantropia, algo positivo, mas não é amor. O amor é o pleno cumprimento da lei. Amar torna tudo pleno. Para nós cristãos, o amor não é uma coisa intimista, não é um sentimento que simplesmente nasce, brota de mim e eu dedico ao outro. Não. O amor tem um nome, Deus. E é para que nós vivamos pensando assim que a liturgia convida. Sobretudo, eu quero mergulhar numa pergunta que ela nos sugere. O meu amor por Deus e pelo próximo tem qualidade? Porque eu vou saber viver feliz se eu cultivar uma relação com qualidade com Deus e com o próximo. E aí o problema não é Deus na relação ou no cultivo, sou eu em relação a Ele. Meu amor por Deus e pelo próximo tem qualidade? Eu sou verdadeiro, eu sou sólido no dizer e viver aquilo que digo que é minha fé? Deus é minha fé, sólido e verdadeiro é minha relação com Ele? Ou a minha relação com Deus e com o próximo é superficial, frágil e desfocada? O nosso exercício é pensar como ter qualidade, se eu sei que essa é a verdade da minha fé. O meu exercício, sobretudo, é pensar como ter qualidade, como dar qualidade à minha vida. Como viver o amor de um jeito que, de fato, eu viva e abrace a vida, enraizando tudo no amor, firmando meus passos com o auxílio de Deus, na relação com Ele mesmo e com o próximo. Como? E aqui eu quero convidar a pensar uma imagem na nossa história. Um outro evangelho nos fala da casa edificada sobre a rocha, e quando ele fala dessa casa, ele apresenta duas casas para nós. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Do alicerce para cima, toda a casa é igual. Do alicerce para baixo está a diferença que me faz questionar a casa. Do alicerce para cima, casa, ela vai subir parede, evidente que vai ter os caminhos de segurança, mas o desafio é dar alicerce sólido, que é por onde se começa a construção. Ninguém começa a construção pelo raso do chão, seria superficial. O desafio nosso é construir uma casa sobre a rocha. E sabe, construir uma casa sobre a rocha significa
construir a casa sobre um elemento mais duro, mais sólido, mais firme. E por isso é mais caro construir uma casa sobre a rocha, exige mais técnica, porque precisa ser preciso, seja para calcular o que vai dar a solidez, seja para furar a pedra, seja para perfurar os rumos certos, para que a edificação para cima esteja bem calcada ali. Por isso é tudo mais trabalhoso quando se quer construir sobre a rocha. Na nossa vida, construir a casa sobre a rocha é construir a casa, a vida e o relacionamento da nossa vida pautado no relacionamento com Deus. Mas não dizendo simplesmente creio, mas procurando construir o creio com uma outra palavrinha: coerência. A coerência significa, se Deus é amor, se eu creio em Deus amor, a minha vida vai expressar esse amor. Outro dia entrando aqui na paróquia, eu notei uma coisa muito simples, mas que mexeu comigo. Antes da pandemia, nós abrimos todo o grande portão para entrarmos. Agora a gente entra pelo portãozinho estreito. E parece que é meio seletivo. Não, quem é de casa sabe que o portão que abre é aqui, o portão da casa é aquele. E sabe o desafio de entrar pelo lado. A porta estreita é ela nos é indicada por todo o desafio de coerência. Por dizer com a boca, dizer com a vida aquilo que a boca exprime, dizer com a vida aquilo que a boca fala. É amar como digo que creio. E é um exercício que não é muito simples, porque na hora que eu me desafio a ser coerente com o amor, e eu percebo isso normalmente quando amo o próximo, eu me dou conta dos meus limites para amar. Eu sou impaciente, eu sou intempestivo, eu sou às vezes preguiçoso, eu sou às vezes omisso, eu não consigo lidar com uma pessoa com essa característica, eu não tenho paciência para lidar com quem faz isso ou aquilo. Ou então, por exemplo, eu me torno omisso como na época de colégio, fazíamos assim na hora de dividir o trabalho em grupo. Cada um faz a sua parte, depois a gente junta. Isso é um Frankenstein. A gente cria, o professor quando vê aquilo, assim, isso é um trabalho muito mal feito. A fé não é um Frankenstein na nossa vida. O irmão, ele é uma grande escola, porque ele traz as demandas que eu preciso para ajustar a minha vida na solidez do amar a Deus. Como é que se ama a Deus com qualidade, Padre? De um jeito muito simples. Se Deus é amor, indo a Ele, aprofundando a relação com Ele. E aprofundar a relação com Deus é amá-lo sobretudo numa escuta dócil e atenta à sua palavra. Quem é a palavra? É Cristo, o Verbo fez do carne. Onde a palavra ecoa, sobretudo na minha vida, me convidando a um relacionamento profundo. Na missa, que repete os gestos dos caminhantes de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús viram o que aconteceu em Jerusalém e, em vez de permanecerem, voltaram para a zona de segurança, a cidade de onde eles vinham. Jesus encontrou os discípulos na estrada, falava aos discípulos. Mais tarde eles disseram: não ardia o nosso coração enquanto ele falava. A palavra faz arder o coração, acende a chama do amor. A palavra ela provoca o incêndio daquilo que me consome para o bem, o amor, o combustível da vida feliz. Depois, quando chegaram a Emaús, Jesus partiu o pão. O pão partido fez com que ele fosse reconhecido. É a Eucaristia que nós partilhamos em cada encontro de ação de graças que nós vivemos, que também chamamos missa. O desafio nosso é aqui cultivar um relacionamento cada vez mais íntimo, reconhecer em que ponto estou, e a partir de onde estou, ir mais a fundo, perguntar e deixar Deus nos desafiar: Senhor, como posso ser mais íntimo de Ti?
E não rejeitar quando Ele sugere a intimidade, o caminho, a profundidade dos nossos laços. Que não passa simplesmente de Cristo falar, passa de Cristo falar e eu acolher a palavra dele como minha, como água mole batendo na pedra dura do meu coração, até o momento em que meu coração se tornar um coração menos de pedra, menos insensível, menos duro, menos egoísta, menos calculado nas rotinas egoístas, que me lembram que eu sou Deus de mim mesmo, para um coração que é atento à dinâmica do amor. O egoísmo nos para, nos estagna, nos faz envelhecer porque nos encarquilha no mal. O amor nos movimenta, nos move de dentro para fora e fora para a eternidade. O desafio é ser dócil à palavra. Aqui me lembro do nosso bom Papa São Paulo VI, que numa oração ao Espírito Santo dizia assim: ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora. Ele suplica ao Espírito Santo que seja dócil, aberto à palavra inspiradora, que ele me mova, que ele me vença, que a palavra mova em mim o que é necessário para eu viver a vida que eu digo que quero, vida feliz, que é vida junto de Deus. Ser feliz é ser atento, é querer viver unido, íntimo a Deus, amar a Deus. E tudo isso que a gente está percorrendo aqui para compreender o quanto amor é a plenitude da lei. Amar a Deus é o ponto de partida. Amar o próximo é corresponder ao amor de Deus. Amar a Deus sem amar o próximo é ser um idealista desencarnado. É olhar para o céu, contemplar o azul, ver o sol, achar linda a nuvem, mas se esquecer de que pisa no chão. Quem não ama a Deus, quem diz que quer amar a Deus que não se vê, e não ama o próximo que vê, não ama a Deus de verdade, diz São João. Sabe, o desafio da nossa história é colocar-se diante do próximo como alguém que está fazendo o amor acontecer, como dizia agora há pouco. O próximo, ele me traz as demandas da minha conversão. O próximo não é um para que eu diga assim: não gosto desse, vou amar o que eu prefiro. O próximo que eu tenho é aquele que Deus me colocou ao lado. Eu, por exemplo, imagino uma cena, né? Um dos grandes desafios dos pais é quando eles vão gerar os filhos, porque nasce a pergunta: como é que ele vai ser? E a gente fica imaginando fisicamente a mistura, né? Meu nariz, seu nariz, minha testa, sua testa, meu cabelo, seu cabelo. Como é que vai ser isso? Mas muito mais do que isso. O filho, ele é uma missão de Deus que vai ter características humanas minhas, mas é único e irrepetível. E o filho não é o tipo de coisa que eu peço para Deus trocar porque o item não foi do meu agrado quando chegou a encomenda. Filho é um dom que me desafia para dentro e para o alto. E sabe, o filho na nossa história, quando chega: padre, o senhor não teve filho? Tenho, não gerei na carne, mas garanto que tem. Traz demandas que nos desinstalam, nos movem. Isso é desafiador, porque nem sempre a gente está pronto para dar as respostas que eles precisam. E é interessante pensar que com todo o próximo deve ser assim. Eu devo ser sensível àquilo que ele me demanda como de amor, porque o amor que ele me demanda não é uma obrigação, é um desafio. Aqui eu quero contar, ainda dizendo uma palavra, mas contar uma experiência. O próximo nos ensina no convívio a ir a fundo e a ser coerente na relação com Deus. O convívio
Amar a Deus e amar o próximo, conviver com Deus, conviver com o próximo, é convívio que nos forja. Amar a Deus como Deus nos ama, nos educa para a integridade. Ser íntegro é superar as divisões do coração que o fazem egoísta e abrir-se ao amor que nos faz dom, como Deus nos compôs. Aquele que não dá voz ao Senhor vai se fazendo egoísta e termina triste a vida. Amar significa disponibilizar-se. Disponibilizar-se ao serviço. Servir sempre. E aqui, pensar que o amor tem um exemplo diante dos nossos olhos. Jesus. E como Cristo é exemplo nesse sentido de amar, Padre? Primeiro que Ele é amor. Mas vamos às coisas concretas que Ele fez, para que eu fosse convencido de quanto Ele me ama. Embora sendo de natureza igual a Deus Pai, Ele não se pegou em ser igual a Deus Pai, não se pegou em ser igual a Deus. Esvaziou-se, veio ao encontro do homem. Aqui, por amor ao Pai, serviu caminhando com os homens, iluminando com sua presença, palavra e pão. Fez-se caminhante conosco. Depois, no extremo do amor dele por nós, ele viveu a sua paixão e morte. E ali, ele falou alto quanto ama a mim e a você. Primeiro que foi condenado à morte por se dizer filho de Deus. Ele mentiu. Depois, condenado, ele foi torturado para que sofresse a infâmia dita. Ele, insisto, mentiu, merecia a tortura. Não bastasse, foi sofrendo até o lugar da sua execução, com a cruz aonde seria executado. Pesou sobre os ombros, no caminho, vamos dizer assim, a ferramenta da execução. Caiu 3 vezes, custou a chegar, foi ajudado. Depois teve mãos e pés dilacerados por pregos. E ainda assim não parou de amar e de servir. Na cruz, experimentou entre o início e o fim da sua paixão a expressão, primeiro, o encontro com as trevas do pecado que ele não cometeu. Cristo é o Filho de Deus Pai, vê o Pai face a face. As trevas tiram a visão. Cristo eternamente chamou o Pai de Pai. Num momento da história, o Filho não chamou o Pai de Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? As trevas que nós causamos, Ele experimentou para rasgá-las com a luz. Do sentir-se abandonado e do não ver Deus, Ele viveu o serviço de ser amor ao extremo. O serviço de perdoar o inimigo, quem lhe fez mal. No alto da sua dor, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. No serviço extremo de amor por nós, nos deu Maria como mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. No serviço extremo, ensinou a não desistir, confiando mais no Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Cristo, por causa da dor, não parou de servir. Não usou como desculpa o fato de que estava doendo, de que era extremo, de que era injusto, de que ele não merecia. Ele ouviu o que o Pai queria e amou até o fim. Aqui, eu sempre me pergunto, teve um amigo que uma vez disse para mim assim, ele vive um desafio, uma condição na vida que eu não questiono, mas eu disse para ele assim, isso não me importa uma pergunta a você. Você entende porque deve lutar para viver próximo de Deus
o desafio do que estar próximo. Ele, não entendo. Porque Deus me acolhe do jeito que é e do jeito que devo ser, do jeito que eu quero fazer. Aí eu falei para ele assim, agora eu entendo porque eu devo te amar. Porque eu preciso e quero mostrar a você o amor que me trouxe e me traz aqui. Um amor pelo qual vale a pena se rever. E ele me perguntou uma coisa muito simples, mas eu não entendo a necessidade de ser coerente desse jeito. E eu disse, tá bom, eu te amo e o amor ilumina você. O amor que eu te der é meu, porque também é antes de Deus. E aí a gente está construindo laços já faz alguns anos. É fácil? Não, porque é fácil descartar quem vive alguma coisa que a gente não acha e considera, e a gente não entende como aquilo leva ao céu. Mas esse precisa ser amado, esse precisa ser quisto. E nós não temos desculpas para não amar, porque quem nos ama nos mostra como sempre permanecer no amor, porque o amor é nossa vocação. O amor é o que vai tornar felizes. E aqui não importa se eu sou padre, se eu sou casado, se eu tenho 20, 30, 40, 50 anos. Aqui não importa se eu já vivi o que eu tinha que viver, que agora o outro tem que fazer a sua parte. Não importa que tempo seja da minha vida. Importa amar, porque amar é o que me realiza. E se eu não amo, eu perco o bonde da minha história, o rumo da minha felicidade, o cálculo da minha plenitude. E amar, repito, é o desafio de prestar atenção no amor que me ama e amar como Ele me ensina. Servindo o próximo, questionando menos se ele entendeu ou não, insistindo mais em iluminá-lo com um coração mais vazio de mim e mais intenso de Deus, mais nítido de Deus. Perguntinha técnica: seu amor já é uma expressão clara de Deus a ponto de convencer o outro a sair das superficialidades das construções sobre a areia? Quantas pessoas não apostam em casamentos, relacionamentos calculados simplesmente no que sentem, no afeto, no conforto, no gosto, não gosto? O teu amor pelo outro já é uma explicação nítida do que é o amor verdadeiro e sólido, ou ele é um amor que passa superficialidade e falta de foco? Eu quero te convidar a viver como exercício dessa palavra o serviço ao próximo, que como Cristo nos amou, nos serviu. Servir, repito, é disponibilizar-se. Servir é colocar-se diante da demanda do outro, pronto para ajudá-lo. É não se armar do não, é se armar do sim. Eu não sei como fazer. Não precisa perguntar isso. Descobre. Essa semana teve um padre que disse assim: eu encontrei um caso que eu pensei que eu devia mandar para você. Eu falei: não, resolva você é tão padre quanto eu. Mas eu não sei, eu sou mais novo que você. Eu falei: ótimo, aprenda, eu também já tive a tua idade, padre. Esse desafio precisa ser vivido por nós para crescermos. Esse desafio de servir sem desculpas. Anos atrás, numa escola de formação do movimento dos focolares na Itália, nós fomos, era a época de inverno, e nós que vivemos nos trópicos de terra quente, não sabemos exatamente o que é o inverno daqueles lugares, né? A gente vai e pensa que com uma camisa fina a gente resolve o frio daquele lugar. O inverno daquele lugar é como o freezer da sua geladeira, calcule assim. Eu lembro que eu não me preparado para aquilo, né, ignorante de como me vestir, peguei uma bela de uma gripe. E no dia que ele estava gripado, me recomendaram: fica de cama. Mas era dia de um evento de formação à noite, e eles ficam de cama para você estar inteiro para ir à noite. Os outros colegas foram trabalhar e eu fui ficar de cama. Mas eu pensei, ficar de cama não impede de servir. Eles iam chegar do trabalho e eu ter que limpar os sapatos, e talvez uns não tinham 2 pares de sapatos para trocar, e eu com o mesmo. E os que tinham, precisavam ainda ajustar. E eu vi essa reclamação antes deles saírem.
E eu me lembrei, então, eu posso não sair do quarto, mas eles podem deixar o sapato aqui, e durante o dia eu engraxo, tempo eu vou ter, e o calor do quarto não tem problema de fazer isso, não vou fazer grandes esforços. Sem desculpas para amar. Eu deixei todos os sapatos engraxados. Tá certo que quem não é engraxate comete alguns erros, tipo trocar a cor da pasta, né? Mas isso aí a gente que engraxa, isso aí a gente acerta depois no tom da escova. Mas o desafio de não ter a desculpa de tô doente, de não dou conta, tô velho. Já pensou se Bento XVI, quando foi eleito Papa, disse assim, eu queria me aposentar, eu acho que não dá. Já pensou se Francisco enviou, enquanto cardeal de Buenos Aires, enviou a carta de renúncia dele como bispo de Buenos Aires para o Papa. A última coisa que ele fez foi essa, pois ele foi eleito Papa e foi a primeira carta que ele fez como resposta. Aceitou a renúncia dele e nomeou o seguinte. Ele podia ter dito assim quando foi eleito Papa, mas eu quero gozar agora de uma vida mais tranquila, eu quero viver uma vida mais serena, eu não gosto desses ambientes, prefiro a minha terra, quero tomar chimarrão num pampa gaúcho argentino. Quem serve se lembra que o seu descanso é unido ao seu Deus. E aqui mora o desafio da nossa história. Não inventar moda para servir. Porque o amor que eu sirvo vale a pena. Não inventar desculpas. Eu deixo esse exercício para você essa semana. Sirva o irmão que te solicitar. Não eleja irmãos, nem fuja daquele que chegar. Ame aquele que te solicitar. Padre, mas e se for complicado? Se você não tiver a resposta, busque e ofereça. Se não souber fazer, encaminhe para que ele não encontre em você olha, procure outro porque eu não sei. Encontre com o outro com ele. Se ele precisar da sua escuta, pare. Se ele precisar de um copo de água, seja atento antes dele pedir. Se ele precisar de atenção, desfaça um pouco do seu tempo. Ofereça ao irmão o amor que ele precisar. Mas padre, e se alguém estiver me chamando no WhatsApp, querendo atenção no WhatsApp com uma mensagem, e alguém estiver na minha frente? Sugestãozinha técnica, prefira quem está diante de você. É o amor que te pede mais nítido. É mais nítido e exigente aos seus olhos. O que está no WhatsApp vai esperar um pouco. Seja mais o amor diante daquele que está diante de você é concreto. O do WhatsApp ainda é virtual. Sente-se e escute. Nessa semana, porque somos amados por Deus, vamos construir uma vida mais sólida, atentos ao Senhor que nos nutre na palavra e no pão, amando como Ele ama na Eucaristia, porque a Eucaristia é a atualização do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, amando como Ele ama o próximo a quem Ele quer encontrar. E eu, deste próximo, serei dom de Deus, instrumento, portador do amor que Deus quer fazer chegar. Que Deus nos ajude. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,